Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, prazer estar com vocês uma vez mais, agora para falarmos de mais uma lição da nossa escola bíblica das Assembleias de Deus no Brasil, sempre com um tema relevante e muito instrutivo, edificante para as nossas vidas. Seja bem-vindo aqui, canal de estudo da Palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você a lição, então, desta feita, que é a lição de número 13, lição de número 13, que eu vou estar mostrando aí na tela, já deve estar aparecendo aí para você. É um tema, como todos, sempre muito relevante e importante. Está aí, as promessas de Deus são infalíveis, tema por demais interessante. O texto áureo está em Números 23 e 19, onde diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então esse é o texto, sempre, claro, bastante interessante. Verdade prática, as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. Vamos para a leitura bíblica em classe, é o Salmo 102, do verso 25 ao 27, e 2 Pedro, do 3, do 8 ao 13. Vamos para o comentário da nossa lição. A Bíblia revela atributos exclusivos de Deus, sua onipotência, onipresença e onisciência. E o que enfatizaremos nessa lição? Sua imutabilidade. Por isso, ele não falha em suas santas promessas. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a infabilidade de Deus e suas promessas é um tema de grande valor que fortalece a nossa vida espiritual e aprofunda o nosso relacionamento com Ele. Glória a Deus. Então, queridos, como podemos ver até aqui, atributos exclusivos de Deus. Por que exclusivo? É dele e Deus não reparte com ninguém. Porque se repartisse, faria de nós outros deuses. Só Deus é onipotente, só Deus tem todo o poder, só Ele está presente em todos os lugares, a ponto de nada poder ser escondido de Deus. É isso que significa. Então, Ele pode tudo, está presente em todos os lugares e é onisciente, pois tudo conhece. Ainda a sua imutabilidade, ou seja, Deus não melhora, Deus não piora, Deus não se converte, Deus não muda, Ele é imutável. Isso aqui é importante. A infalibilidade de Deus em suas promessas. Deus é infalível, Ele não erra. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Vamos adiante aqui na nossa leitura. Ponto primeiro, Deus é infalível. O Salmo 102 revela a autoridade de Deus, exemplificada pelo seu governo sobre a criação, verso 25. Contudo, o salmista faz o contraste entre Deus e sua criação.
O que há na criação um dia passará, envelhecerá e mudará. Mas o Criador não muda, ele permanece para sempre. A imutabilidade de Deus revela que ele é infalível, ou seja, Deus não falha. Por isso que na Bíblia não há uma só referência que mostre que Deus falhou em seus planos, palavras e promessas. Ele é absoluto, infalível e imutável. Você pode procurar em toda a Bíblia e não achará uma só referência que mostre que Deus falhou. Deus não falha. Aquilo que ele cumpre, aquilo que ele disse a respeito de algo em sua palavra, ele cumprirá. Deus não é como homem que promete e não cumpre. Se Deus falou, não falhará a sua promessa. Falou, está falado. Ele disse, ele vai cumprir. Ele é absoluto, infalível, pois ele nunca erra, ele nunca muda, ele não desaponta, ele não frustra aqueles que depositam nele a sua fé, a sua esperança. Subtópico 2 aqui, uma promessa infalível. Em 2 Pedro 3, vemos que o apóstolo Pedro tem o propósito de responder à igreja a respeito da suposta demora do retorno do Senhor Jesus. Ele explica que o tempo de Deus é diferente do nosso, pois ele é criador e nós somos as criaturas. O motivo de o Senhor ainda não retornar para nos buscar nada tem a ver com alguma falha em sua promessa, mas por sua longanimidade e bondade, pois não deseja que o ser humano se perca. Ele é paciente, mas haverá um momento em que o Senhor voltará, surpreenderá a muitos e transformará todas as coisas. A promessa de sua vinda é infalível. Então, como vemos aqui nesse comentário, Deus ou seja, o Senhor Jesus não veio ainda por causa da sua longanimidade, não querendo que ninguém se perca. Deus está na expectativa que o ser humano se arrependa. Por conta disso, ele tem tardado a sua vinda. Porque ele está esperando você, está esperando seus filhos, parentes, amigos, colegas se converterem. Deus é paciente. Ele está dando tempo para a humanidade se arrepender. Todavia, ele voltará. Portanto, não se dê por desavisado, mas procure acertar os ponteiros com Deus, ajustar as arestas, se aproximar de Jesus, porque ele breve virá para arrebatar a sua igreja. Subtópico 3, a palavra infalível de Deus. Ao longo da Bíblia, vemos que Deus cumpre suas promessas. Conforme lemos em Reis, bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel. Segundo tudo o que disse, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, o seu servo. Primeiro Reis, capítulo 8, versículo 56.
Esse texto confirma a infalibilidade de Deus em cumprir suas preciosas promessas. Ele não esquece nenhuma delas, porque é zeloso para cumprir o que prometeu. Portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte de promessas infalíveis para as nossas vidas. Ou seja, nenhuma só palavra, vai dizer o texto, olha só, nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou por intermédio de Moisés. Nenhuma palavra, a palavra de Deus não cai por terra. Aquilo que você lê na Bíblia e abraça por fé, crê na palavra, isto se cumprirá. Portanto, creia no que Deus falou, creia nas doutrinas bíblicas. A palavra de Deus é verdadeira, é eficaz e é infalível. Não falha, não falha. A palavra de Deus jamais falhará. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa, sem se cumprir. Tópico 2, Deus não mente nem se arrepende. Em Números lemos que Deus não mente, nem se arrepende. Números 23, 19. Ao longo do capítulo 23, há um contexto que reforça a verdade de que o Altíssimo não mente e nem se arrepende. Por ocasião da tentativa de Balaque em fazer com que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, lemos que, ao introduzir a mensagem da palavra de Deus que não agradaria a Balaque, o profeta Balaão enfatizou que ele não mente, nem se arrepende, para em seguida arrematar. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Assim Balaão não podia fazer o que Deus não havia decretado. Pois bem, queridos, é isso aí. Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Não conseguiu Balaão. Por quê? Porque a mensagem da palavra de Deus ela é superior a qualquer maldição. Ou seja, recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Ou seja, a última palavra não é daquele que te amaldiçoa, daquele que te inveja, daquele que te persegue, que deseja e faz o mal contra a sua vida. A última palavra é de Deus, é da boca de Deus. E se Deus determinou a bênção sobre a tua casa, sobre a tua vida, mediante a tua fé e a tua busca, então, queridos, fique tranquilo, porque nada supera o decreto, nada supera a ordem divina. Vamos adiante, subtópico de número 2. Deus se arrependeu? Em Gênesis 6, lemos que Noé construiu uma arca para a salvação dele, de sua família e dos animais por causa da destruição que viria devido à grande corrupção e violência da sociedade de sua época. Entretanto, esse mesmo texto diz que Deus havia se arrependido
de ter feito o ser humano, pois pesou-lhe o coração. Ao contemplar o caminho da corrupção e violência que a humanidade decidiu trilhar, deixa eu ver aqui, que a humanidade decidiu trilhar, assim poderíamos nos perguntar, afinal de contas, Deus se... Espera aí que eu tive só um probleminha aqui para descer a tela aqui. Só um momento. Sim. Assim, poderíamos nos perguntar, afinal de contas, Deus se arrepende? Agora vamos ver aqui uma aparente contradição. Em Números, lemos que Deus não se arrepende. Em Gênesis, que ele se arrependeu. Contudo, em Gênesis 6, o arrependimento nada tem a ver com algo que ele tenha feito de errado ou alterado um plano original, mas sim com o que a humanidade fez com o plano e o propósito que o Senhor havia delineado para ele desde sempre. Juntamente com a expressão arrependimento, a expressão pesou-lhe em seu coração traz a conotação humana aplicada a Deus para reforçar a ideia do quanto ele se entristeceu com a escolha que o ser humano fez. Na teologia, damos o nome a esse fenômeno presente nas escrituras de antropopatismo, ou seja, a forma que o autor sagrado usa para atribuir características humanas a Deus, no sentido que a mensagem fosse mais bem compreendida pelo leitor do texto sagrado. Em Gênesis 6, a falha não estava em Deus, mas no ser humano. O arrependimento de Deus não era em relação ao seu plano criador, mas ao ato rebelde do ser humano. Então, queridos, o que na verdade está acontecendo ali no texto é que quando a Bíblia traduziu por Deus se arrependeu de ter feito o homem, ali arrependimento ele tem na verdade a conotação de entristecer-se. O hebraico ali é naham, que significa condoeu-se, consolou, sentiu compaixão, lamentou. Eu prefiro a tradução lamentou Deus. Lamentou Deus. Vainahem Adonai ki azá
et Adam, ou seja, e lamentou Deus porque fez o homem. Então, é assim que eu prefiro a tradução. Deus ali se entristeceu, Deus lamentou, Deus, ele viu a maldade do ser humano e se entristeceu. Assim como um pai se entristece quando seu filho erra, assim o Pai Celeste se entristeceu ao ver a humanidade caída. Tópico de número 3, as infalíveis promessas de Deus. Um plano glorioso. A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa, pelo contrário. Havia um plano delineado por ele desde o início, conforme lemos em Apocalipse. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Um plano glorioso que, segundo o conselho da sua vontade, já havia sido planejado por meio de Jesus, o nosso Senhor. Assim, o ministério da salvação foi revelado como promessa infalível de Deus. Então, como acabamos de ver aqui, havia um plano. Deus nunca é pego de surpresa. Então, havia um projeto de Deus, um plano delineado desde o início. Portanto, é dito o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus nunca é pego de surpresa. A raça humana caiu, todavia, Deus preparou um meio de resgatar o ser humano e o fez através de seu Filho Jesus, que por nós morreu naquela cruz para nos dar uma tão grande salvação. Subtópico 2 aqui, a eternidade. Juntamente com o seu plano de salvação, Deus promete a vida eterna. Isso mostra que não fomos criados para a queda, para a rebelião contra Deus e consequente a finitude. Fomos criados para eternamente andar e viver na presença de Deus. Dessa forma, o Senhor Jesus é o garantidor da eternidade que um dia experimentaremos por ocasião de sua vinda e transformação do nosso corpo corruptível em um incorruptível celestial. O Senhor Jesus é o garantidor da eternidade que um dia experimentaremos. Queridos, o grande propósito de Jesus ter morrido na cruz, claro, resgatar o ser humano. Na cruz ele comprou curas, milagres, mas nada se compara à vida eterna, à eternidade. Esse é o propósito máximo de Deus, nos dar vida e vida com abundância. Vida cuidada por Ele nessa terra e no porvir nos dar a vida eterna. Essa é a grande bênção que Deus nos dá, de tantas que Ele nos entrega, mas nada se compara à vida eterna. Subtópico 3, esperança forjada na promessa infalível de Deus. Ao longo dos séculos, o ser humano busca uma maior expectativa de vida. Ele a tem buscado no suporte dos avanços da medicina,
dos novos recursos científicos e tecnológicos à disposição da humanidade. Mas o envelhecimento, a morte, são realidades vivenciadas pelo homem, inexoravelmente. Contudo, os que têm a esperança forjada na promessa infalível de Deus sabem que nada nesse mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutamos em Cristo Jesus. Compreendemos que a vida é um dom de Deus e que por isso, de maneira grata e alegre, tomamos a caminhada com Deus até chegar o dia em que o conheceremos como Ele nos conhece. Glória a Deus. Então, amados, pode ter avanço na medicina, tecnológicos, científicos, mas o homem continua envelhecendo, as doenças estão aí, mas nós temos uma promessa de Deus, promessa de vida eterna, promessa de salvação, a vida, que é um dom de Deus, devemos vivê-la alegremente, caminhando com Deus, até chegar o dia que o conheceremos como Ele nos conhece. Vai chegar o dia em que nós o veremos face a face, estar na presença do Senhor Jesus. Vamos então para a leitura aqui da conclusão dessa lição. Concluímos mais um trimestre estudando a respeito das promessas infalíveis de Deus. Aqui temos a oportunidade de renovar a nossa esperança no Senhor, sabendo que podemos fazer a nossa caminhada com Cristo de maneira confiante e segura. Por isso, o nosso Deus é fiel para cumprir as suas infalíveis promessas. Confiemos em Deus e na força do seu poder. Queridos, concluímos mais um trimestre, como foi lido aqui. Nossa esperança está no Senhor Jesus. Se não for Ele para nos guardar, nos dar a graça, o cuidado suficiente para suportarmos as adversidades da vida, com certeza nós não chegaríamos aonde devemos chegar, se não fosse Ele. Até aqui nos ajudou o Senhor. E nós precisamos confiar nas suas infalíveis promessas. Obrigado por ficar até aqui conosco, por estudar esse trimestre. Você que assistiu todas as aulas, você está de parabéns. Que Deus te abençoe e na próxima semana, permitindo Deus, vamos trazer aqui a lição do primeiro trimestre de 2025. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Que a bênção de Deus esteja com todos. Tchau, tchau. Que Deus abençoe a sua vida.